Saíram essa semana as imagens de uma nova repaginada no visual de Ben 10. O que será que é isso? É um reboot? É um remake? Uma nova série? Meu nome é Dimitri, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, há um certo tempo que corriam rumores sobre uma nova história de Ben 10 para ser contada. Algumas pessoas falavam que era uma sequência da série clássica ali, do famoso Ben Prime, talvez uma série focada na versão mais velha dele, no Ben 10.000. Alguns falaram em um novo reboot, um novo remake, uma história de uma versão mais adulta, por assim dizer, mais madura ali também, né? Tinha gente até falando sobre um live action de Ben 10, inclusive, um novo live action que a gente teria, né? E, por fim, finalmente tivemos a confirmação de que, na verdade, vamos ter uma nova história em quadrinho da franquia do Ben 10, né? Reimaginando o universo clássico ali do Ben Prime também, uma espécie de remake, só que numa versão mais madura, como eu falei, que está sendo apelidada de Ben 10 Absolute, ou Ben 10 Absoluto ali também, né? Já saíram algumas das primeiras imagens divulgadas e a gente vai analisar um pouquinho e ver o que a gente pode esperar dessa nova história de Ben 10, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Lembrando que a meta desse ano, a nova meta de inscritos é de 4.000 inscritos antes do final de 2026 e tá bem pertinho, não tá tão longe assim não da gente bater essa meta. E deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fizeram tudo isso? Então bora ver o que se trata dessa nova história de Ben 10. Para começar, o que seria essa ideia de universo absoluto? Esse nome é justamente uma referência à nova linha, uma nova linha do tempo alternativo, universo paralelo que está sendo feito na DC atualmente, né, bem recente, que é conhecido como universo absoluto, que de uma forma bem resumida seria uma espécie de universo corrompido pela força ômega do Darkseid. Então, por conta disso, esse universo é um pouco mais sombrio, mais trevoso, né? Os personagens são bem mais agressivos e casca grossa ali também, né? Então, como, por exemplo, a Mulher Maravilha, ela tem certo lado místico também envolvido pra bruxaria. O Batman luta com todo mundo com um machadão ali. E até o Superman, inclusive, tem uma coisa interessante, que ele é brasileiro aqui nessa história também, né? Olha que legal, né? Então, esse universo absoluto é praticamente uma versão mais madura, de certa forma, e mais casca grossa desses personagens, bem parecido com o universo Ultimate da Marvel, sabe aquele universo que surgiu o Miles Morales, entre outras histórias ali também? É bem parecido por essa linha. E a ideia é que essa história em quadrinhos do Ben 10 seja uma pegada parecida. Eles vão meio que fazer um remake do clássico Ben 10, né, da série original, e justamente com essa pegada mais madura ali também, um visual mais repaginado, os personagens mais violento, de certa forma, violento, mas não tanto gratuito assim, né? Tipo uma coisa que chegaria ao nível Deadpool, nível Invencível, The Boys ou algo desse tipo, né? Então são praticamente as mesmas histórias, os mesmos personagens, só que numa versão mais repaginada, bem casca-grossa mesmo. E a ideia é justamente ser um remake, uma pegada diferente, uma pegada mais madura, como eu falei, porém sempre mantendo fidelidade com a obra original da série, né? Com o personagem do Ben, os demais personagens do núcleo dele, as transformações dele, o universo e a mitologia criada em relação ao personagem ali também. Manter essa fidelidade, mas ao mesmo tempo acrescentando algumas coisas novas, algumas coisas que podem ser interessantes para essa nova versão aí. E com certeza estão focando em querer agradar dois tipos de fãs do Ben 10, né? Os fãs raízes, né? Que acompanhavam a série clássica e todas as outras que vieram depois, né? Supremacia Alienígena, Força Alienígena, Omniverse, né? Que é a famosa história do Ben Prime ali também, como esse que vos fala aqui, né? Que é um grande fã raiz, né? E isso se baseia justamente porque muitos traços da história que foram divulgadas ali também em imagens, mostra justamente o Ben junto com a sua prima, a Gwen, e o Vomax, né? Em um acampamento, justamente fazendo referência ao episódio piloto, Então Eram 10, que é justamente a história de como o Ben ganhou o Omnitrix ali também. Ganhou não, né? Ele encontrou o relógio e se tornou esse grande herói também. Então já estão fazendo bastante referência ao personagem original. Tem também referências aos gostos do Ben, porque foi mostrado também o que seriam as cartas de sumo ali, né? Da famosa franquia que o Ben ama, que é fictícia, que faz parte desse universo que é o Samurai Sumo, que o Ben é um super fã ali, né? Então com certeza eles estão reimaginando de uma forma que possa ser fiel ao pessoal que assistia bastante a série clássica.
ao mesmo tempo que eles também estão tentando agradar os novos fãs que conheceram o Ben 10 justamente pela série do reboot, que tem uma pegada bem mais infantil ali, né? E eu digo isso justamente porque os 10 alienígenas que estão sendo apresentados, que foram mostrados aqui e divulgados até esse atual momento, não são necessariamente os 10 clássicos da série original, mas sim os 10 primeiros aliens do Ben 10 de reboot, que a gente já vai falar daqui a pouco um pouco sobre o visual deles ali, né? Então claramente eles estão querendo agradar tanto gregos quanto troianos, né? Trazendo os fãs raiz de volta, né? Pela nostalgia, e também trazendo os fãs mais novos para essa nova história por conta dos aliens apresentados aqui. Então eles vão tentar misturar um pouco a fórmula do clássico e do reboot para esse novo remake ali também, né? De uma forma para trazer mais fãs, numa nova versão de mídia, mas também tentando trazer alguns personagens, alguns fãs ali mais que acompanharam as séries anteriores. Vamos falar então alguns dos visuais dos aliens que foram divulgados até agora, que a gente teve meio que algumas versões alternativas, tanto nas capas ali que foram mostradas e divulgadas nesse primeiro volume, como também algumas imagens conceituais que foram divulgadas, né? Então tem algumas variações diferentes em alguns personagens ali, de acordo com cada divulgação de imagem, né? Mas assim, tem pelo menos um scene que dá pra gente seguir ali, meio que um modelo padrão que dá pra entender que eles estão tentando trabalhar ali, né? E também meio que serve como uma forma de termômetro pra ver qual que é a reação do público, se eles vão curtir, se eles não vão curtir, o que que dá pra mudar ali também, né? E assim, também tem a ideia de que vários artistas diferentes podem participar ao longo das histórias do Ben 10, assim como acontece, por exemplo, nos quadrinhos da Marvel, da DC, e cada um com a sua própria versão ali desses aliens. Começando pelo clássico, né? O primeiríssimo alien de toda a franquia, que é o Chama, que assim, tá com um visual bem estilo mais heróico ali também, mais adulto também, de certa forma, né? Tipo, ele não é todo rochoso como era no original, ele tem meio que uma espécie de armadura formada por essas rochas ali, né? Tipo, é como se essas rochas tivessem um padrão que seguisse uma espécie de armadura, um peitoral, ombreiras, realmente um estilo de proteção. Tipo, por exemplo, equipamentos do pessoal que pratica esportes radicais, tipo motocross, skates e entre outros ali também, né? E assim, o visual tá bem icônico também, né? Tipo, tem sim referências ao original, mas assim, tá bem estilo um herói da Marvel praticamente. Também temos o quatro braços aqui, que não chegou a mudar tanto, né? No máximo, talvez um padrão ali da formação do uniforme dele, né? Que também é bem fiel, tá seguindo aqueles padrões de cores do Ben 10 clássico, né? Que é o branco e o preto da camisa dele, né? Mas assim, o quatro braços não continua, não mudou tanta coisa assim. Ele permanece praticamente a mesma forma de sempre, fortão ali, vermelho, com aquela cara de bravo também. Agora, o XLR8 é um dos que mais tá dando polêmica ali também. E eu não vou mentir, ficou bem estranho essa versão dele. Parece uma combinação do xenomorfo, do Alien, com o simbionte do Venom. Então tá bem estranho essa aparência ali também, né? Mas tem um detalhe interessante que eu particularmente curti, que é justamente as rodas que ele usa para ganhar velocidade. No clássico, eram meio que rodas esféricas ali também, que ajudavam ele a ganhar mais velocidade. Aqui, elas são mais circulares, né? Talvez ela possa ser usada como uma espécie de arma, né? Uma espécie de serra circular para lutar contra os adversários. Seria interessante essa versão aí. Agora, um que tá agradando muita gente é o Diamante, porque o cara tá brilhante ali, literal e figurativamente. O cara tomou shape ali, né? Tomou bomba, foi pra academia, tá fortão ali. Algumas pessoas estão meio que reclamando pelo fato de ele estar sem roupas ali também, né? Mas até onde sabe, são apenas imagens divulgadas. Talvez ele ganhe algumas roupas ali também, né? Até onde sabe, pode ser que ele só esteja nu ali da cintura pra cima. Ele pode estar pelo menos com um par de calças ali também, né? Mas assim, que o visual dele tá bacana. Meu Deus, o Diamante, eles capricharam ali também, né? Ele ganhou tipo uma coisa mais não uniforme de certa forma, tipo, não é aqueles cristais lisinhos como a gente via no original, é quase como se eles tivessem baseado numa coisa mais, uma certa textura parecida com coisa do Quarteto Fantástico, né? E vamos combinar que vai ter muito Red Pill babando por esse cara, justamente por ter aquilo que eles gostam, que é um ser cristalino, rochoso ali, com um peitão sarado descoberto, né? Não tem os Red Pill que ficaram reclamando que o coisa do novo Quarteto Fantástico tava de camisa, porque eles queriam ver o peitoral. A gente sabe do que os Red Pill gostam ali também, né? Eles não enganam ninguém não, hein? Eles vão curtir bastante esse visual de peitoral do Diamante, a mostra aí. Então ele é? Outro que também dividiu um pouco a opinião foi o Insectoide, né? Porque assim, o visual original pra mim continua sendo o melhor, né? E aí muita gente reclamou do visual que teve depois no reboot, né? Uma coisa bem mais humanoide. E assim, o visual dele no reboot não é ruim.
Só que quando a gente compara com o clássico, aí meio que perde uma certa essência ali também de ser um inseto alienígena gigante, né? Mas agora aqui eles foram pro outro extremo, né? O bichão, ele virou um bichão mesmo, né? Tem uma coisa, uns traços bem mais animalesco, né? Parece até ter tem algumas combinações de insetos diferentes ali também, como mosca, louva-a-Deus, gafanhoto e entre outros ali, né? Os olhos dele estão mais semelhantes com aqueles olhos espelhados de moscas, inclusive, né? Então talvez acho que ele nem deva lançar gosma pelos olhos, como era no original, né? Mas tá um visual bem interessante ali, bem bichão, bem selvagem ali. Tem também o Ultra T que, de certa forma, não mudou tanto. No máximo, ele tá mais robusto ali, né? Até porque o visual do Ultra T é um dos mais simples que tem dentre os aliens do Ben, né? Tipo, é muito difícil errar ali, né? O máximo que dá pra dizer é que ele segue o padrão de cores do Ben clássico, né? Que é a roupa branca ali com o preto e as linhas verdes, né? Porque depois, lá nas versões de Supremacia Alienígena e Universo, ele troca o branco pelo verde ali, né? E eu particularmente até curto mais essa versão preto e verde que é na fase final do Ben Prime, né? Mas essa versão clássica também é bem legal, atiça a nostalgia. E o Massa Cinzenta, eles estão apostando nessa coisa de colocar ele como cabeção mesmo, né? Bem aquele visual super inteligente, mostrando que tem um cérebro bem grande que nem cabe na cabeça, né? Só que isso vai variando de acordo com algumas imagens. Algumas mostram como uma protuberância gigantesca, que bem aqui, né? Que lembra bastante o Líder, que é o vilão do Hulk na Marvel, né? Inclusive ficou melhor do que a versão do Líder no filme do Capitão América. Vamos já combinar isso, né? E outros mostram como se o cérebro dele tivesse inchado dos dois lados, dos dois hemisférios aqui, né? Assim, os dois visuais ficaram bem interessantes. E dá pra mostrar que eles não querem essa coisa mais fofa, por assim dizer, que inclusive existia no clássico. Então, muito provavelmente, quando colocarem outros aliens nessa história, como por exemplo Echo e Glutão, né? Eles não vão ter os traços fofos. Esquece os traços fofos, porque aqui o negócio é ser asqueroso mesmo, bem como era a ideia original do Ben 10 antes de eles lançarem a série, as primeiras artes conceituais que eles tinham. Esses aliens que eu falei até agora são os que são os 10 primeiros, tanto da franquia original quanto também do reboot, né? Agora, os próximos que eu vou falar são especificamente os 10 primeiros aliens do reboot, que fizeram parte dos 10 primeiros do reboot, né? A começar com um Bala de Canhão, que beleza, ele é um dos aliens clássicos ali, né? Só que ele foi desbloqueado depois, ele foi o 11º alienígena ali da história, né? E era interessante que esteja esses 10 primeiros dessa nova reformulação, desse Ben 10 absoluto. Primeiro porque é um dos aliens mais populares ali também, né? Segundo que segue por esse padrão do reboot. E terceiro que é uma referência, já que o Bala de Canhão era pra ter sido originalmente um dos 10 clássicos, né? Só que aí acho que ele foi substituído pelo Diamante, se eu não estiver enganado, né? E agora ele tá ganhando o seu devido espaço aqui também, né? Só que também foi um visual que dividiu um pouco opiniões, né? Uma que, tipo, meio que a cara ele cresce pra frente, aí ele tá com um rosto mais arredondado pra frente ali, né? Com a cara bem no meio do corpo, como era no original. E outro que ele ganhou até uma cabeça ali também. Essa da cabeça eu achei meio esquisito, né? Meio não, bem esquisito, né? Não que o outro seja ok também, super de boa, mas eu acho que esse com a cabeça ficou bem questionável a escolha. Outro alien que está na série clássica e que voltou para o reboot como um dos 10 primeiros e está fazendo participação aqui de novo é o Cipó Selvagem, que também é um outro alien que era para estar nos 10 clássicos, só que acho que foi substituído pelo Fantasmático, né? Inclusive isso meio que fez parte da história de origem dos Scare, mas isso aí é papo para outro vídeo também, né? E aqui a gente tá vendo o Cipó Selvagem, selvagem mesmo, né? Porque assim como o Insectoid, no reboot ele ganhou uns traços mais humanos, que, de novo, não é um visual ruim, mas quando comparado com o original, realmente está bem inferior. E aqui eles foram para um mais selvagem mesmo. É cipó selvagem mesmo nessa história, né? Tipo, ele tá feito mais de vinhas ali também, mais de plantas, mais de cipós, como se o rosto dele fosse todo remendado. Tem uns visuais com mais espinhos ali também, como se fosse o foco dos poderes agora nessa nova versão. O cipó selvagem tá bem interessante. E por fim, a gente tem o personagem que é exclusivo do reboot, né? Um alienígena novo da série reboot ali, mais infantil, que é o Enxurrada, que muita gente fala que é só uma versão reimaginada do Ameaça Aquática, que obviamente existe uma inspiração no Alien de Supremacia Alienígena, né? Mas é oficialmente um alien novo, com suas próprias habilidades, sua própria biologia, o seu próprio planeta que funciona de uma forma diferente. E aqui, nessa versão absoluta, eles estão meio que fazendo o possível para afastar essa comparação com o Ameaça Aquática original, né? Tipo, tanto que, beleza, ele tá com uns toques vermelhos, mas ele tá bem mais robótico,
robótico, mais cibernético ali também. É como se ele fosse tipo uma máquina criada pelos bombeiros, mas agora foi reimaginado para ser uma máquina de combate usando água. É praticamente isso que tá aparecendo ali. Bom, isso é o que a gente tem de oficial até agora sobre essa versão absoluta do Ben 10. A gente não tem nem sequer imagens dos vilões, de outros aliens do Ben, outros vilões ali também, como o Vilgax, Doutor Animal, o Albedo e outros personagens ali também. Se bem que o Albedo ele é mais do Força Alienígena, no casco. Mas enfim, seria interessante ver o Albedo logo no começo também, né? Mas e vocês, o que vocês acharam desse novo visual do Ben 10 absoluto, né? A história em quadrinhos está prevista para lançamento em maio, mas eu acho que é lançamento lá nos Estados Unidos, eu não sei quando chega aqui no Brasil. E assim, eu não sou uma pessoa que coleciona muito quadrinhos assim também, nem da Marvel, nem da DC, nem de outro tipo, mas essa sim eu faria questão de colecionar, só tá faltando isso aqui, né? Mas de um jeito ou de outro eu vou acompanhar essa história absoluta, não tem como. Mesmo que seja acompanhando outros canais do YouTube, eu vou acompanhar essa história e inclusive trazer aqui pra vocês, porque eu já falei várias vezes que eu sou um fanboy de Ben 10 também, né? Mas e vocês? Vão fazer que nem eu, que é acompanhar mais por outros canais ali também, por outros criadores de conteúdo, ou vocês vão conseguir comprar esses quadrinhos quando chegarem? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Ben 10, seja a versão clássica, o reboot, pra quem tá ansioso pra ver essa versão do absoluto, pra quem é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!